Com você sobre ser achado por Deus. Achados por Deus. Quem é aquele que quer ser achado por Deus? Diga amém. Eu quero ser achado por Deus. E quando a gente fala sobre ser achado por Deus, significa que Deus está procurando alguém. Quem que Deus está procurando, pastor? Deus está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Sabe, quando a Bíblia fala que Deus está procurando verdadeiros adoradores, significa que não está fácil de achar. Porque se tivesse aos nossos olhos, Ele não diria que está procurando, Ele diria, eu estou vendo. Mas Ele está dizendo, não está fácil. Por quê? Porque as pessoas estão aqui e Ele está procurando. Cadê? As pessoas estão aqui e Ele está falando, não é só isso, tem algo a mais. E Ele está olhando cada um, avaliando e dizendo, não é esse, deixa eu ver, cadê o verdadeiro adorador? Porque se Ele está procurando, significa que não está fácil de achar. Porque se Ele está procurando, significa que Ele tem interesse em achar. Ou seja, Deus tem interesse em achar você. Só que, quando eu olho esse texto que Deus está falando, que Jesus está falando para a mulher samaritana, eu penso o seguinte: Jesus falou algo tão importante, tão essencial, que marca a nossa história, a nossa vida cristã, para uma mulher que Ele encontrou no poço, longe de todo mundo. Até os seus discípulos tinham ido ali na cidade fazer uma compra ali de pão, de negócio para comer. Tinha ido ali fazer uma compra e Ele ficou com aquela mulher, pediu água para aquela mulher. A mulher falou, você está me pedindo água, mas você é judeu, eu sou samaritana. E ali eles começam o diálogo, e através desse diálogo, Ele fala isso que é tão marcante para essa mulher. Ele não falou numa conferência de 5.000 homens, com cerca de 15.000 pessoas no total, onde multiplicou pães e peixes. Ele não falou naquela conferência. Ele não falou quando ele entrou no barco e tinha uma multidão diante dele. Ele falou para essa mulher, uma mulher que estava interessada em saber qual lugar era o lugar correto de adorar. Uma mulher que estava interessada em saber quem era o Messias. Uma mulher que estava interessada em saber sobre a palavra de Deus, porque ela fala sobre o poço e ela fala sobre Jacó, que era o pai, que ela era descendente. Eu quero te convidar a ler esse texto. João capítulo 4, versículo de número 4. Eu vou ler na minha Bíblia, se quiser postar aqui. Mas hoje é dia de ler Bíblia, amém? Então eu vou ler bastante esse texto para você entender. Eu quero ler, eu senti de ler ele todo agora à noite. Diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Ele poderia não ter passado, mas era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dada ao seu filho José. E estava ali uma fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, Jesus cansou, ele era humano, ele cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio então uma mulher de Samaria, da cidade de Samaria, tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me água de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, eles tinham uma briga, uma rixa. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Disse a mulher:
Senhor, tu não tens como tirar? O poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio desse poço, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, que é essa água da vida, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e eu não venha aqui tirar a água. Disse-lhe Jesus: vai. Aí a história muda. Ele fala assim: vai, chama o teu marido. Jesus está fluindo no dom de profecia. Ele fala: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora você tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que és profeta. Aí, como ela tinha uma sede de saber qual era a verdadeira adoração, onde era o lugar que deveria adorar, como ela estava com sede de Deus e estava ali naquele momento, ela faz uma pergunta interessante nesse momento. Ela diz assim: mulher, ela diz assim: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, que é o Monte Gerizim, lá daquele lugar. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós, os judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Olha a preocupação dela. Qual é o lugar que deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorai o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adoram. O Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Deus é espírito, Jesus está dizendo. Importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, ele vai vir. Quando ele vier, ele nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou. Eu que falo contigo. Jesus está dizendo: eu sou o Messias. E nisso vieram os seus discípulos e se maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. A mulher deixou o cântaro de lado, algo que ela tinha ido fazer, que era pegar água, que era importante para ela, que ela colocava na cabeça. Ela deixou o cântaro de lado e foi falar com as pessoas na cidade. Versículo 31. E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns com os outros: trouxe porventura alguém de comer para ele? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a tua obra. Versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram em Jesus,
pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias, e muito mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: nós cremos agora, não pelo que você disse a nós, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que é este verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Sabe, algo que eu acho interessante é que Jesus tinha que passar por Samaria. Jesus sabia, de alguma forma, que ali havia uma mulher. E essa mulher tinha uma pergunta que marcaria a história de todo cristão. Essa mulher, aleluia. Essa mulher, ela queria saber onde era o lugar certo de adorar. E isso me faz pregar essa mensagem, sabe por quê? Porque Jesus fala que a adoração não tem a ver com o lugar. A adoração tem a ver com a pessoa, com o coração. Deus, ele não procura a adoração, entenda. Deus, ele não procura adoração, porque ele já tem adoração no céu. Ele já tem adoração no céu. Os anjos estão adorando a Deus o tempo todo, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele procura verdadeiros adoradores. Não tem a ver com o lugar que você está adorando, porque você não adora a Deus apenas na igreja, você adora a Deus na sua casa, na sua rua, no seu trabalho, no seu carro, você adora a Deus em qualquer lugar. Não tem a ver também muito, não tem a ver muito com a forma que você adora. Você pode adorar a Deus ajoelhado, você pode adorar a Deus com louvor, você pode adorar a Deus correndo, você pode adorar a Deus parado, dirigindo, você pode adorar a Deus tratando bem a sua esposa, você pode adorar a Deus tratando bem o seu esposo, tratando bem os seus filhos, você pode adorar a Deus procurando a vontade dEle para a sua vida, mediante o projeto que você tem, entregando o seu projeto de vida e falando: Deus, me fala a tua vontade. Você pode adorar a Deus vivendo em santidade. Existe N maneiras de você adorar a Deus, mas Deus não está procurando a melhor maneira das pessoas adorarem a Ele. Deus está dizendo: eu procuro verdadeiros adoradores. Eu quero adoradores, porque se eu procuro verdadeiros adoradores, significa que existem falsos adoradores, e isso me preocupa. Porque se ele fala, existe verdadeiro adorador, então também existe o falso adorador. Pessoas que, segundo Mateus, o Evangelho de Jesus segundo Mateus diz que são aqueles que me adoram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Imagina que terrível, a gente vem na igreja, a gente levanta a mão, a gente canta um louvor, mas no fim, a gente adora com os lábios e o coração está longe dele. Isso é terrível. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos, eu dei uma palestra para o Ministério de Louvor aqui, eu preciso dar até outra palestra, falando sobre vida de louvor. E muitas vezes nós mentimos no louvor. O louvor está dizendo algo, está dizendo para a gente fazer algo, e a gente não quer fazer aquele algo, e a gente levanta a mão. Você não está à vontade de levantar a mão. Você canta o pulo, 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 pulo na presença de Deus, e você não move o seu corpo, você não está pulando. Que negócio é esse? Eu pulo? Você não pula nada, você está mentindo. Sabe, é importante a gente entender que Deus, ele não quer apenas as nossas palavras e as nossas performances. Sabe quando alguém vai te filmar para colocar no stories, ou a câmera passa perto de você, aí você está assim, aí você abre um olho assim e fala: passou.
Porque a adoração, ela não é só externa, ela é interna. Não é você, meu irmão, cantar um louvor aqui, porque dele, por ele. Nossa, amanhã tem que entregar um trabalho da faculdade. Para ele são todas as... Nossa, tem que fazer comida quando chegar em casa, Jesus. Tem nada pronto, fazer um macarrão rapidinho. Porque dele, por ele, para ele. Esqueci de colocar a roupa na máquina. Rapaz, preciso de um help amanhã. Tem que resolver isso. E você está cantando, porque você já sabe no mecânico. Já é automático, você canta e já pensando em outra coisa. Ah, David, eu consigo fazer? Você consegue fazer isso que você sabe. Porque no início você ficava pensando como dirigir, como colocar no ré, olhar para trás, câmera de ré, e soltar devagarzinho, né? Você ficava pensando nisso. Agora você faz no automático e você já está pensando em outras coisas, porque você automatizou o processo. E muita gente automatiza o processo de adoração. A pessoa está aqui, levanta a mão, adora, não sei o que, ri, canta, mas a mente está longe. Mas o coração está longe. Deixa eu te dizer, Deus, Ele quer verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores amam a Deus de toda a sua alma, com todas as suas forças, com o seu espírito, com o seu corpo, com tudo que Ele tem. Então não tem a ver com performance, mas tem a ver com performance. E você vai entender isso no final. Por quê? Porque não é só externo, é interno. Sabe, tem muita gente, eu fui criado no meio pentecostal, meu irmão, eu rodo no mistério também. Se você vê aqui no mistério aqui, você vai ver o sapateando, você vai ver o no manto. Eu acredito nisso, eu me movo nisso, e é algo assim que você é impulsionado a fazer. Quem quer se entrega e faz. Mas quantas vezes eu já vi pessoas na igreja imitando o mover. Um cara um dia estava assim, ó, rodando no mistério. Rodando, se você não viu, meu irmão, não se assuste, tá? Só você. Estava rodando, de repente ele parou, opa, 50 centavos. Que mistério é esse? Esse é fogo estranho. Sabe, a música não tem a ver apenas com técnica, a música tem a ver com você viver e falar de coração aquilo que você está cantando. Meu irmão, minha esposa sabe quando eu falo com ela, amor, te amo, você é maravilhosa, você é top demais. Ela fala assim, o que você quer? Por quê? Porque quando você fala, a pessoa percebe se o seu coração está na fala ou se tem algum interesse por trás. Não é assim? Quando o seu filho vem pedir, papai, te amo. Quando o seu filho vem pedir, tem muito filho que faz isso aqui, tá vendo? Deus falando. Você já sabe a intenção. Tanto que, quando o filho fala, pai, eu te amo, sem intenção nenhuma, você fala assim, uau. Isso te toca, e você fala, meu Deus. Deus, Ele quer que as suas palavras sejam condizentes com aquilo que você está sentindo. Deixa eu te falar de coração, sabe uma verdadeira adoração? É quando você não fica fingindo palavras de oração. Sabe o que eu fazia? Eu era um meio pentecostal, me entenda. E talvez muitas pessoas fazem isso ainda. Os irmãos da minha igreja todos oravam bonito. E é por isso que tem muita gente que fala, eu não sei orar. Porque olha para o outro e fala, não, ele ora muito bonito. Eu não sei orar desse jeito. Aí eu orava. Só que já estava no automático, meu irmão. Assim, ó. Senhor, meu Deus e meu Pai, poderoso na terra, Criador dos céus e da terra, nós te entregamos o nosso louvor, a nossa adoração. Magnificado, exaltado é o teu nome. Ei, Jesus, o poderoso, o Senhor é aquele que nos vê, o Senhor é aquele... Palavras em vão.
Aí eu ia falar, cara, ora aí, eu era um dos líderes de jovens, ora aí, eu dava aula para adolescente, ora aí, eu não sei orar não. E eu comecei a perceber que as pessoas falam que não sabem orar porque acham que orar tem a ver com palavras bonitas. Se você chegar e falar, Deus, olha, eu não sei orar, de vez em quando eu falo até uma gira, pai, então assim, você meio que me perdoa aí o jeito que eu falo, mas assim, eu não estou sentindo a tua presença, igual o pessoal sente a presença, eu estou sem fé, eu estou muito triste com as paradas que têm acontecido aí, deixa eu te dizer, isso é uma oração. A gente caiu numa caixinha de religiosidade, e a gente colocou Deus nessa caixinha, e as pessoas acham que você precisa ser quadradão para você falar com Deus, que você precisa ser quadradão para você pregar o evangelho, que você tem que pregar, e você tem que gritar, e a veia tem que sair daqui, meu irmão. Ei, alabagadarala. Até língua estranha, meu irmão. Quem fala em língua estranha fala a hora que quiser. Acabei de falar aqui. Tem gente que sempre me pergunta, pastor, mas você falou de verdade? Você imitou. É de verdade, eu falo a hora que eu quiser. Então, sabe o que Deus falou comigo uma vez? Que eu estava orando só em línguas. Deus falou, para de orar em línguas. Eu falei, não, é o diabo que está falando comigo. Deus não manda eu parar de orar em línguas, não. Isso não é possível, Deus manda, não. Aí continuei, porque a gente fala a hora que a gente quiser. Aí o Espírito Santo falou assim, David, para. Eu falei, por quê? Porque você está substituindo a oração em línguas na sua oração comum. Você não está abrindo o coração para mim, você não está sendo sincero, e você está achando que falar em línguas é suficiente para você ter um relacionamento comigo. Eu não quero que você fale em línguas se você deixa de orar e abrir o coração e ter um momento íntimo comigo. Eu fiz um propósito, falei assim, eu só vou continuar falando em línguas se eu conseguir abrir o meu coração para Deus. E eu descobri o quanto que eu estava duro. O quanto que eu não conseguia falar, Deus, olha, eu sou professor de seminário, eu sou casado, e as coisas estão difíceis para mim, eu estou passando dificuldade, e eu tô abençoando muitas pessoas, eu estou na técnica, mas eu acho que eu estou perdendo a minha essência. E quando eu falava e dava aquele negócio, tipo, eu estou quase chorando, eu travava, porque eu não queria chorar, porque eu não queria demonstrar fraqueza. Então deixa eu te dizer, até pessoas que são pastores, professores de seminário, pessoas que já têm anos de igreja, eles podem cair no erro de achar que Deus está recebendo a adoração deles, mas Deus não está recebendo. Por quê? Porque a adoração tem a ver com o coração, tem a ver com intenção, tem a ver com entrega. Ah, meu irmão, uma das coisas que você não vai ser confundido na Lagoinha Melbourne Church é com falso profeta. Uma das coisas que você não vai ser confundido é com a religiosidade. Vai vir muita gente de fora aqui, mas você vai começar a perceber, de fato, o que é a verdadeira palavra e o que não é. Você vai começar assim, meu pastor falou sobre isso. Por quê? Porque eu vou convidar pessoas, porque pessoas são abençoadas, porque pessoas têm muito de Deus. Mas você vai ver algumas coisas, você vai falar assim, opa, olha aí a Bíblia. Sabe algo que é muito comum as pessoas falarem sobre adoração? Na sua oração, eu entro na presença de Deus. Você já viu falar? Deus, nós entramos na sua presença. Mas isso é um erro muito ruim. Sabe por quê? Porque se você entra, significa que você estava fora. Quantas orações você já ouviu assim, Senhor, entramos na sua presença nesse momento? Só que quando você entrega a sua vida para Jesus, o seu espírito é vivificado, você não entra e sai da presença de Deus. A presença te acompanha todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mesmo quando você está brigando com o seu esposo, mesmo quando você está irritada com os seus filhos, mesmo quando você está cansada e você não quer nem saber de igreja, de orar e nem de nada, Deus está com você.
Você não entra e sai da presença, porque isso é terrível. Porque se você entra e sai da presença, pode ser que você vai pensar: eu entro na presença de Deus quando eu estou na igreja, mas quando eu estou no meu carro, eu saí da presença. Eu entro na presença de Deus quando eu vou para o meu quarto orar, mas quando eu estou ali num momento de briga, de discussão com o meu marido, Deus não está comigo. Não, não, não. Deus está contigo em todos os momentos, até os momentos mais difíceis, para você ser direcionado, para você ter sabedoria que vem do alto, para você não se precipitar em palavras e em atitudes, porque o Espírito Santo, Ele te ensina e te acompanha em todos os momentos. Então não ore, eu entro na sua presença, porque você não sai. Até no banheiro tomando banho, Ele está contigo. Até namorando com a sua esposa, Ele está contigo. Até você no banheiro fazendo o número 2, Ele está contigo. Ele não te deixa, meu irmão. Ele te conhece por completo, na sua intimidade. Então entenda, Deus procura verdadeiros adoradores. Sabe, a gente vem aqui num momento de culto. O que é culto? Cultuar o Senhor, adorar o Senhor. Então o objetivo do ser humano sempre é adorar. Você nasceu para adorar, o seu propósito é adorar. Você vai num índio, numa mata fechada, e você vai ver que ele adora o sol, mata, ele adora alguma coisa. Você vai numa civilização grande e você vai ver um homem que ele vai adorar a vaca, que ele vai adorar o prédio, que ele vai adorar o dinheiro, que ele vai adorar o filho. Porque o homem sempre procura por algo para adorar. Porque o homem nasceu para adorar. Então a pergunta não é se nós nascemos para adorar, é quem nós estamos adorando. Essa é a pergunta certa. Porque nós nos tornamos parecidos com aquele que nós adoramos. Se você adora o dinheiro, você se torna dinheirista. Se você adora o seu filho, você se torna permissivo. Você mima ele. Você não diz não. Se você adora o seu marido, você se torna ciumento, compulsivo, obsessivo, chato pra dedéu. Se você adora o seu trabalho, você se torna uma pessoa sem tempo para a família, sem tempo para a igreja, sem tempo para nada. Porque o resultado da adoração tem a ver com você ser mais parecido com Jesus. Sabe por que eu falo isso? Porque o meu coração pastoral é assim. Tem pessoas que entram na igreja e ficam 30 anos na igreja, mas a pessoa não cresce, não amadurece, fica no mesmo nível. Aí chega uma pessoa com fome de Deus, com sede de Deus, e escreve um livro com 7 meses, agora ele tem 1 ano de cristão. Está fazendo carisma, terminou o carisma e está fazendo o internship pastoral. O quanto que esse homem vai aprender e já aprendeu em 1 ano, tem pessoas que têm 30 anos na igreja e não aprendeu e não desenvolveu. Porque o que define o nível da sua adoração é o quanto você conhece Ele. Nós o adoramos porque nós o conhecemos. Nós o adoramos porque conhecemos. Então o momento da palavra é para você entender cada vez mais sobre esse Deus que você adora. E eu sempre falo aqui, e você que me acompanha, e você que está na igreja constantemente, você sabe, se Jesus não for o centro desse momento, isso daqui só vira palestra. Se Jesus não for o centro desse momento, isso daqui é um clube social. E esse não é o objetivo, porque nós somos adoradores que nos encontramos para adorar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Aquela mulher tem níveis de conhecimentos acerca de Deus, acerca de Jesus. Primeiro ela fala, você é judeu, eu sou samaritana. Então ela tem um relacionamento. Por que você está falando comigo se o nosso povo não se fala? O segundo nível é um nível de profeta. Chama o teu marido. Eu não tenho marido. Quando você recebe uma profecia que é aquela certeira. Aí ele fala assim, disseste bem, porque já tivesse 5 e o que você tem nem é teu. Aí ela fala, eu vejo que tu és profeta. O segundo nível é um nível onde a gente reconhece Jesus como profeta. Ela reconheceu ele como profeta. O terceiro nível é o nível de Messias.
Quando o Messias vier, ele vai nos explicar tudo isso. E Jesus faz questão de falar para ela: ei, sou eu que falo contigo. Qual é o nível de revelação que você tem acerca de Jesus hoje? Porque o nível de revelação que você tem acerca dele vai definir o nível de adoração que você faz para ele. A adoração, ela não tem que ser apenas externa, ela tem que ser interna. Você adora com a sua mente, você adora com as suas vontades, com as suas emoções. Mas a adoração, ela precisa também ser externa. Sabe por quê? Tem muita gente que fala assim: eu não preciso ficar levantando a minha mão, eu não preciso desse negócio de ficar rodando no mistério, eu não preciso desse negócio não, deixa eu aqui, tranquilo. Você não vai adorar, não? Estou adorando por dentro. Você não levanta nem a mão? Não, eu estou bem. Deus sabe o meu coração e Deus me conhece. Eu lembro quando eu fui me entregando numa adoração externa, eu sentava lá atrás. E quando eu sentava lá atrás, colocava o bonezinho dentro, que a igreja que eu participava não podia, aqui pode, de boa, mas o meu pai sempre brigava comigo, colocava o bonezinho dentro das calças, ficava lá. Passou uns 2, 3 meses, eu já estava sentado na frente, aí eu ficava olhando assim, eu estava namorando na época, eu ficava olhando para a menina assim, na hora que ela fechava o olho, eu fechava o olho e fazia assim. Tinha vergonha de... Daqui a pouco, não estava nem aí mais. Daqui a pouco eu estava sentando mais na frente. Daqui a pouco eu falei assim: vou fazer parte do ministério lá dos jovens? Vai? Vou. Por quê? Porque eu era crente por dentro, mas eu não demonstrava que eu era crente nas minhas expressões. Mas Deus foi me pegando tanto por dentro que as minhas expressões, elas começaram a aparecer. E eu vou te falar, porque às vezes você está pensando assim: Deus ele se importa apenas com a adoração que vem de dentro, mas a adoração que vem de dentro, ela manifesta no teu corpo. A palavra para adoração é proskuneu, que significa prostrar-se, prestar homenagem ou reverência a alguém. Ou seja, se prostrar, reverenciar. Tem a ver com o seu corpo. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 7, versículo 11: os anjos se prostram com o rosto em terra e o adoram a Deus. Apocalipse é um flash do céu e está dizendo o que está acontecendo no céu. Os anjos se prostram com o rosto em terra e adoram a Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 10, diz assim: os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para sempre. Um flash do céu, os 24 anciãos pegam, jogam a sua coroa e adoram aquele que vive para sempre. Deus está preocupado também com a manifestação da sua expressão de adoração. Chega para sua esposa e fala assim: te amo. Não, eu te amo por dentro. Eu não preciso ficar demonstrando com abraço, com sorriso, nem nada não. Eu te amo por... Faz o teste. Não. Faz o teste. Não manifesta com o seu corpo que você ama, que você gosta. Não manifeste, seja frio. Cruze os braços. Não fala nada. Fala: não, eu te amo por dentro. Não, meu sentimento é por dentro, eu não preciso fazer nada. Tenta fazer isso com uma pessoa. Tenta fazer isso com o seu filho. Se o seu filho fizer isso com você, vai doer, meu irmão. Porque a adoração não tem a ver apenas com dentro. A adoração tem a ver com a manifestação das suas expressões. E quanto mais você manifesta, isso significa que mais você é um adorador por dentro. Sabe, um dia, um cara, ele viu na neve, no meio da neve, ele viu uma estufa. Ele falou: uma estufa no meio da neve? O que tem lá? Rapaz, lá tem vida. Vida? Como assim? Não, tem um jardim muito bonito, as flores estão lá, sempre muito bonita para tirar foto. Tem até gente que vai lá tirar foto no meio lá da estufa lá, porque é um momento incomum aqui.
no meio da neve, mas lá fica quentinho, lá você não precisa nem de casaco. Sério? Vamos lá. Ele chegou lá, ele tirou o casaco, porque estava quente, e ele olhava assim e via o contraste, lá fora com neve e frio, e aqui dentro, quente, com um monte de flores, um jardim lindo. E ele olha mais distante, tinha uma moça tirando foto e uma noiva com um noivo assim, tirando foto, e ele ficava assim, como é que pode assim ter tão bonito e tantas cores, e lá ter uma cor só, aqui ser tão quentinho e lá tá tão gelado? Como é que pode eles estarem aqui tão à vontade, tirando foto, e lá fora ter uma situação completamente diferente? Aquela estufa criou um ambiente diferente em meio àquilo que acontecia do lado de fora. A igreja é uma estufa em meio ao mundo. A igreja é uma estufa em meio ao mundo. Aqui tem cor, meu irmão. Aqui tem alegria, aqui tem abraço, aqui tem palavras de vida, aqui você se sente confortável. Enquanto lá fora é frio, enquanto lá fora é um preto e branco, é um negócio que não tem graça. Eu não sei como é que as pessoas veem graça naquilo. Quando você entra aqui é diferente. Quando você entra aqui, o ambiente, ele é transformado, porque adoradores se encontram. A sua casa precisa ser uma estufa em meio à sua vizinhança. A sua empresa precisa ser uma estufa em meio às outras empresas. Você precisa fazer daquele ambiente um ambiente de adoração. Precisa. E talvez você vai falar assim, ô pastor David, mas como é que eu adoro? Como que eu adoro? Sabe, as minhas filhas, de vez em quando eu dou banho nelas, e eu incentivo a independência. Você vai ver o quanto que elas já são independentes, né? Eu incentivo a independência. E eu tô dando banho nelas e de repente eu falo assim, mamãe vai vir buscar, então tem que acabar de tomar banho. Aí a Carol grita assim, já se ensaboou? Já esfregou? Aí eu falo assim, vai lá, pega o sabão lá e se esfrega. Aí ela vai lá, aperta o sabão e ela faz assim. Pronto, papai. Para ela tomar um banho e o banho ser de excelência, o que define que ela tomou um bom banho, deixa eu te perguntar, é o pH da água? Não. É a marca do sabonete? Não. É se o chuveiro ele é de última geração? Não. É o tempo que ela ficou debaixo do banho? Não. O que define se ela tomou um bom banho é se ela sair daquele banheiro limpa. A questão não é a forma com que você está adorando agora. A questão é, você está saindo do seu momento de adoração mais parecido com Jesus? O que define se você está adorando a Jesus de forma verdadeira no seu espírito é o fruto da sua adoração. Se você está adorando a Jesus há 1 ano, há 1 ano e meio, há 2 anos, há 5 anos, há 15 anos, e você não se tornou mais parecido com Jesus, tem alguma coisa muito errada. Você está tomando banho e está saindo sujo ainda. Tem alguma coisa muito errada, porque as pessoas precisam olhar para você e ver Jesus em você. João e Pedro, eles estão ali, eles estão falando assim, olha para mim. Tinha um paralítico na frente do templo, e eles disseram, olha para mim. E depois eles disseram assim, eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Mas antes eles disseram, ei, olha para mim. Sabe por quê? Porque o seu parente, o seu vizinho, os seus pais, os seus empregados, o seu patrão, seja quem for, eles não conseguem ver Jesus da maneira que você vê. Você está crescendo em nível de conhecimento, você conhece Jesus como um judeu, como um mestre, como um revolucionário. Você vai crescendo e você vai vendo que Jesus não é só isso, Ele é um profeta, Ele é um homem de Deus, Ele é alguém que é espiritual,
uau, mas você vai conhecendo cada vez mais e você vê, não, Ele é o Messias, Ele é o Deus vivo, Ele é o Verbo vivo, Ele é o Cordeiro, Ele é o Leão, Ele é aquele que desceu do céu, o maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Mas você tem esse conhecimento, as pessoas que estão ao seu redor não têm. Então elas precisam olhar para você e ver Jesus em você. Sabe o que define? Quando eu olho para uma ovelha, o que define se ela está adorando de verdade ou não, é que eu vou conhecendo a vida dela, e eu vejo que se ela não é uma esposa melhor, um marido melhor, uma pessoa melhor, um cristão melhor, um filho melhor, se ela não tem compaixão, se ela não é mais apaixonada do que 6 meses atrás, eu falo, tem alguma coisa muito errada. E essa coisa muito errada, sabe o que pode ser? Pode ser que ele está pensando que está adorando a Deus, mas Deus não está recebendo essa adoração, porque você se torna cada vez mais parecido com aquilo que você adora. Então o objetivo dessa palavra toda, meu irmão, é a minha oração, que os meus irmãos possam sair desse culto mais parecidos com Jesus. A Bíblia diz que nós fomos predestinados a ser como Jesus. O seu destino é ser como Jesus. O seu destino é você copiar Jesus, é ser uma cópia de Jesus. O seu destino é você se inspirar nele. Meu irmão, a partir de hoje o Espírito Santo vai te dar as estratégias de adoração. E você vai adorar do jeito que você vê que Deus quer a sua adoração. Tem momentos que eu estou tão assim, que eu falo, Deus, eu estou sentindo uma vontade enorme de ajoelhar. É o Senhor? Ele falou, claro que sou eu. E eu me jogo aos pés. Deus, vem um nó na garganta, vem um negócio aqui, dá uma vontade de chorar. Ele falou, joga para fora. Sabe, você precisa querer conhecer mais sobre Jesus e adorar aquele que entregou a vida por você. Uma adoração interna e uma adoração externa. Se entregue. Fique de pé no seu lugar. Se entregue. Se entregue, se entregue, se entregue. Chega de ficar pensando no que o irmão do lado vai achar se você levantar a mão, se você chorar. Sabe, Deus, Ele quer o seu coração, a sua mente, as suas vontades. Deus, Ele quer o seu corpo, os seus sentidos. Você precisa se entregar totalmente a Ele. Gente, quantas vezes eu levantei a mão adorando e abri a minha boca e o meu coração está assim, Deus, eu estou insatisfeito contigo, Deus, eu não sei por que isso está acontecendo, Deus, e eu ficava questionando. Um dia o Espírito Santo falou comigo, então para de fingir. Que eu estava levantando a mão, eu estava cantando e por dentro eu estava angustiado. Na hora que ele falou para de fingir, eu abaixei a minha mão. Eu abaixei a minha cabeça e falei, Deus, eu estou sozinho, eu não estou entendendo essas direções. Eu preciso de um abraço. Eu estou 6 meses no seminário, longe de todo mundo. Eu tinha visto um cara receber um abraço de Deus, que o corpo dele se apertou todo e não tinha ninguém abraçando ele. Eu falei, eu quero uma experiência dessa. Eu estou sozinho. Quando eu acabei de orar, eu senti o meu corpo fazendo assim, ó. Eu achei aquilo tão doido que eu falei assim, está acontecendo. Eu abri os olhos chorando, eu vi que é um irmão me abraçando. A minha experiência para mim foi melhor, porque Deus mostrou, primeiro, eu ouço a sua oração, você não está sozinho, porque eu estou contigo. Segundo, eu tenho alguém do seu lado que se importa, que ouve a minha voz e vai te abraçar. Não finja que está tudo bem para Deus. Deus sabe que não está tudo bem. Deus sabe que não está tudo bem. A gente vai cantar essa canção e eu quero que você abra o seu coração. Mas não coloque a sua mente apenas na sua oração. Coloque o seu coração.
e diga: Deus, igual Davi falou no Salmo 18, Deus, eu te amo. Ou ele fala: Deus, eu não estou entendendo. Mas abra o seu coração nesse momento. Se tiver que falar em línguas, você fala. Se tiver que chorar, você chora. Se tiver que ajoelhar, você ajoelha. Se tiver que correr, você corre. Se tiver que gritar, você grita. Mas esse momento é o momento de você adorar Ele. Então adore a Ele, adore Ele, adore Ele. Nós queremos ser achados nele. Nós queremos ser achados de Deus, porque Ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus, os seus olhos estão nesse lugar, os seus olhos estão aqui. Nos ache, Deus, com um coração quebrantado. Nos ache, Deus, sem fingimento. Nos ache, Espírito Santo.